assistindo aí pelo YouTube, convidamos a estar aqui no próximo domingo. É uma bênção assistir a palavra ainda à distância, mas não existe uma igreja virtual, amém, irmãos? Só existe uma igreja presencial. Nós nos reunimos virtualmente durante a pandemia, porque era impossível estar juntos, mas uma vez que a igreja está com as portas abertas, não há uma igreja ficando em casa, a igreja está aqui entre os irmãos. Hoje nós vamos até mostrar um pouco disso na palavra. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o seu nome e te louvamos por o Senhor nos conceder o privilégio e a honra de nós estarmos reunidos aqui nessa manhã. Obrigado por essa oportunidade. Pai, nós podemos desfrutar do teu favor, como nós cantamos, certamente a tua bondade tem nos alcançado, Pai. Temos saúde, temos, Pai, disposição, temos uma mente, ó Pai, lúcida, que pode estar aqui recebendo a palavra, se alimentando, em comunhão com os irmãos também. E nós te louvamos e nós te agradecemos por isso, Senhor. Oramos para que neste momento o teu reino venha sobre nós. Oramos para que a tua vontade seja feita assim na terra como ela é nos céus. Pai, nós repreendemos agora toda a ação do diabo. Pai, sabemos que existe um inimigo, ele se chama Satanás, e nós o repreendemos agora, o nosso inimigo que traz incredulidade, dúvida, que oprime a mente das pessoas, para que elas não recebam a palavra. Eu repreendo agora em nome de Jesus, toda obra do diabo, toda resistência maligna, em nome de Jesus, e oro para que o teu reino esteja presente aqui, Pai, e a tua vontade seja feita, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus, glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos, nós vamos passar somente alguns versículos aqui nos slides, mas eu quero compartilhar com você hoje sobre o discípulo e a experiência de tomar a cruz. Deixa eu marcar meu tempo aqui, ok. O discípulo e a experiência de tomar a cruz. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas esse é um dos temas básicos da vida cristã, a experiência da cruz. Quando nós falamos de cruz, nós pensamos diretamente em Jesus, na crucificação de Jesus, e em todos os privilégios que nos foram dados através da obra de Jesus na cruz. A nossa salvação, a nossa redenção, o novo nascimento, o perdão dos nossos pecados, a quebra das nossas maldições, amém? A prosperidade, a cura divina, tudo isso na obra da cruz. Mas se você for olhar os ensinamentos de Jesus, e hoje nós vamos mostrar isso, Jesus ele falou que não somente ele iria para a cruz, mas nós também teríamos que viver uma vida de cruz, nós também teríamos uma cruz para levar. Eu sei que algumas pessoas ouvem isso e elas podem confundir o que significa essa cruz, e eu vou procurar hoje, com a graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, explicar para você, ensinar para você o que significa essa cruz. Mas todo crente, em um momento da sua vida, ele precisa ter uma experiência de tomar a cruz. Eu não sei o que trouxe você a Jesus, ou a igreja, ou a Jesus. Algumas pessoas chegaram, a maioria das pessoas aqui da nossa igreja, a primeira experiência delas com a igreja foi aqui na Manaim, mas há outros que já encontraram com Jesus em outras denominações, em outras igrejas, em outros ministérios. E provavelmente, como a maioria das pessoas, nós somos levados até Jesus por uma necessidade. Amém, amados? É uma necessidade. Então alguém procura Jesus por causa que a sua saúde está debilitada e ela sabe que Deus é poderoso para curá-lo. Alguns procuram Jesus por causa de uma situação conjugal difícil, ou uma crise no casamento. Alguns procuram Jesus porque eles estão vivendo um vazio existencial muito grande, estão sofrendo de doenças emocionais, de depressão. Alguns procuram Jesus também por causa disso.
Outros procuram Jesus por causa de uma situação familiar com o filho, com uma filha. Alguns por causa de uma situação financeira também. A maioria das pessoas procuram Jesus por causa de uma destas questões. E tudo bem, nós fazemos isso, nós vamos a Jesus levando a eles as nossas necessidades. Nos dias que Jesus viveu aqui também, você sabe, nós já falamos sobre isso alguns domingos atrás, algumas pessoas procuravam Jesus por algum tipo de interesse. Então elas queriam ser curadas, elas queriam comida, elas queriam bebida, elas estavam procurando Jesus por causa do pão, por causa do peixe, por causa da multiplicação. Jesus atendia essas pessoas, irmãos, sim ou não? Jesus atendia essas pessoas, que bom, Jesus ia aí, as recebia e as abençoava. Outras pessoas procuravam Jesus de vez em quando, elas queriam um conselho, elas queriam uma orientação, elas queriam uma instrução, elas procuravam Jesus por causa disso. Nós falamos que havia 3 tipos de pessoas que se relacionavam com Jesus. Havia a multidão, havia os seguidores ocasionais e havia também os discípulos. Amém? Para esses discípulos, Jesus, ele trouxe uma palavra que está lá em Lucas, capítulo 14, versículo número 25. É daqui que a gente começa a nossa mensagem de hoje. Lucas, capítulo 14, versículo número 25, amém? Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim, e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, o que Jesus está dizendo? Não pode ser o que, irmãos? Meu discípulo. Será que vai dar para o pessoal acompanhar isso? Não, vamos ter que abrir a Bíblia. Isso, não pode ser meu discípulo. Versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o que, irmãos? Meu discípulo. Então o que Jesus está dizendo aqui nesse tempo, é que a principal, nesse texto, a principal característica de um discípulo, é a sua disposição de tomar o que, queridos? A cruz. Então como é que nós caracterizamos, como é que nós identificamos um discípulo? Porque você já ouviu, você já entendeu, que o padrão de Deus para você, não é ser uma pessoa da multidão. Padrão de Deus para você, não é ser um seguidor ocasional. Nós fomos chamados para ser discípulos do Senhor, glória a Deus. Fomos chamados para isso. Agora todo discípulo de Jesus, ele tem a disposição de tomar a cruz, e nós vamos entender o que é isso. Agora, algumas características na vida desse discípulo, eu quero mostrar algumas delas. Por exemplo, todo discípulo, ele responde à palavra de Deus, a palavra que ele lê, a palavra que ele medita, a palavra que é pregada, ele compreende, ele crê nessa palavra, e ele responde a essa palavra. Todo discípulo, queridos, ele está num constante crescimento espiritual. Discípulos são pessoas submissas a Jesus, amém? Discípulos são pessoas que deixam-se ser tratadas por Deus na sua vida. Então o discípulo é uma pessoa maleável,
é uma pessoa transparente, é uma pessoa tratada por Deus. Então, se pela palavra ele é tratado em alguma área da vida dele que está desalinhada, que está desajustada, ele entende isso e ele se submete a essa palavra. Ele diz: amém, Senhor, eis-me aqui, precisa tratar isso na minha vida, eu recebo. Às vezes um discípulo de Jesus, ele precisa ser confrontado em amor pelo seu discipulador, pela sua liderança, mas se ele tem um coração de um discípulo, ele diz: amém, é verdade, eu preciso mudar isso na minha vida, está errado, eu preciso alinhar isso na minha vida. Essas são características de um discípulo, amém? E características que mostram que esta pessoa está disposta a tomar a sua cruz. Agora, o que não é tomar a cruz? Porque quando Jesus disse aí: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, quer dizer, para seguir a Jesus, para ser um discípulo de Jesus, primeiro você precisa tomar a cruz, porque Jesus vai olhar e vai dizer: cadê a sua cruz, meu filho? Você está tomando a cruz, como é que você quer me seguir? Não, Jesus, eu não quero sacrifício, eu não quero compromisso, então você não pode me seguir. Ele está dizendo: para me seguir é necessário tomar primeiro a cruz. Agora, a cruz não é uma doença, porque tem gente que fala assim: pastor, eu carrego uma cruz há 20 anos, o que é isso, irmão? Ah, é uma doença que eu tenho aqui, é a minha cruz. Não, a cruz não é doença. Jesus já carregou na cruz as nossas doenças, amém? A cruz não é doença. Ah, a minha cruz a minha cruz é o meu chefe. Tem gente que fala, né? A minha cruz é o meu patrão, eu carrego essa cruz há 30 anos, já estou até aposentando. Tem gente que fala: não, a minha cruz a minha cruz é o meu cônjuge. Isso o pessoal fala bastante. Ah, é minha cruz, não tem como desfazer dela, tem que carregar até morrer. Não, seu cônjuge não é a sua cruz. Amém, João? Glória a Deus. Não é? Glória a Deus. A esposa não é a cruz, o marido não é a cruz, um filho não é a cruz, a doença não é a cruz. Precisamos compreender isso. Tem pessoas que acham assim: carregar a cruz é eu me depreciar. Carregar a cruz eu me achar uma pessoa inferior. Tem pessoas que associam a humildade com a depreciação pessoal. Então elas pensam assim: para seguir a Jesus, eu tenho que ser uma pessoa humilde. E ela não entende que humildade não é depreciação, humildade não é pobreza, humildade é quebrantamento, humildade é submissão. Jesus carregou a cruz, amém? E Jesus viveu uma vida de cruz, mas você nunca viu Jesus se depreciando. Você nunca viu Jesus se diminuindo, pelo contrário, ele sabia quem ele era, ele sabia para onde ele ia, ele sabia o seu propósito e o seu destino. Amém, irmãos? Então a cruz não é depreciação. Tem pessoas que às vezes estão vivendo, eu vou depois dar alguns exemplos. Tem pessoas que às vezes estão vivendo uma vida de cruz, porque elas estão tendo que viver em um momento difícil da vida delas, e lidar com algumas questões, e lidar com algumas adversidades, e às vezes elas entendem: não, eu estou carregando essa cruz, mas eu preciso dividir essa cruz com alguém. Então tem gente que quer dividir a cruz que é dela, dividir com o marido, dividir com o filho, dividir com alguém da família, dividir às vezes com alguém da igreja. Não, isso não é a cruz. A cruz é algo que Deus opera na sua vida, e já já nós vamos entender o que é essa cruz. Lá em Lucas 9, versículo 57, Lucas 9, versículo 57, nós vamos começar a entender um pouquinho aqui o que é uma vida de cruz. Lucas 9, 57. 3 pessoas, certa vez, foram a Jesus e disseram assim para ele: Jesus, eu quero seguir você. Quantas pessoas? Quantas? 3.
Jesus falou: ok, eu quero que vocês me sigam. Não é? Nós aqui cantamos: eu te seguirei. Nós oramos, né? Jesus, eu vou te seguir, eu dou minha vida por você. 3 pessoas da multidão fizeram isso também. E Jesus então mostrou para elas um padrão. Olha só o que diz no verso 57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Esse camarada aqui que disse isso, ele queria ser o quê? Alguém da multidão, um seguidor ou um discípulo? Um discípulo, porque ele falou: Jesus, eu vou te seguir, para onde você for, eu estou contigo. Aí Jesus diz assim no 58, mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Será que Jesus não tinha casa? O que você acha? Quem já foi a Israel, sabe que nós vamos lá num lugar chamado Cafarnaum, e lá em Cafarnaum nós vamos na casa onde Jesus morou durante um período. Lá em Cafarnaum, Jesus tinha casa sim. O que Jesus estava dizendo? Se você quer ser meu discípulo, você vai ter que aprender a confiar em Deus, andar em fé e depender de Deus. A vida com Deus não é uma vida de muita segurança. A vida com Deus é uma vida em que você está seguro em Deus, mas você está dependendo de Deus para a sua providência, para o seu sustento. Aí uma outra pessoa, olha só, a outro disse Jesus: segue-me. Agora foi Jesus que chamou ele para ser discípulo. Ele porém respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Parece justo, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Parece justo. Alguém que quer sepultar o pai. Mas os historiadores dizem que essa frase, sepultar meu pai, não era que o pai dele tinha morrido e ele ia lá providenciar o velório e o sepultamento. Os historiadores dizem que essa frase, sepultar meu pai, significava: olha Jesus, eu até te sigo, só que primeiro deixa o meu pai morrer. Depois que o meu pai morrer, depois que eu cuidar da minha família, depois que eu cuidar dos meus pais, aí eu vou ser teu discípulo. Olha a resposta de Jesus para ele no 60, mas Jesus insistiu. É difícil você ver um texto que diz que Jesus insistiu com alguém, mas neste caso Jesus insistiu. Jesus disse: eu deixo os mortos, os sepultar os seus próprios mortos. Tu porém, vai e faz o que, irmãos? Prega o reino de Deus. Quando nós ouvimos uma frase dessa, nós podemos pensar: isso é radical demais, não é? Porque às vezes se nós falamos para algum irmão, às vezes tem algum irmão que fala: eu não vou no culto. Por que você não vai no culto? Porque eu tenho uma festa, porque eu tenho, sei lá, que ir na praia, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Aí a gente fala: não, irmão, mas dia de culto é dia de culto, você tem que congregar. Aí tem gente que se ofende. Imagina Jesus falando isso para esse cara. Não, depois você resolve a questão com o seu pai, vem e me segue, prega o reino de Deus. Isso é um compromisso que Jesus está pedindo. Agora veja o versículo 61, outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. 62, mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Nenhum desses homens estava disposto a tomar a sua cruz, nenhum deles. Todos eles tinham uma desculpa: a família, a segurança financeira, os pais idosos, todos eles tinham uma desculpa. E quando Jesus apresentou para eles a cruz, e nesse momento o que era a cruz era uma renúncia, a cruz era uma escolha, a cruz era uma decisão que eles precisavam fazer. Diante, queridos, da vida, às vezes nós teremos que tomar decisões que nos agradam e agradam a Deus, mas às vezes decisões que ou nos agradam ou agradam a Deus.
Há momentos na vida que você vai ter que decidir: ou eu vou agradar aqui os meus familiares, ou eu vou agradar a Deus. Ou eu vou agradar aqui as pessoas que eu conheço, os meus amigos, ou eu vou agradar a Deus. Ou eu vou agradar a mim mesmo, o que eu quero fazer, ou eu vou agradar o meu Senhor. Então neste momento, somente neste momento, você vai estar ali, querido, num momento de decisão. Você vai estar ali entre dois caminhos, e você vai ter que decidir. E todas as vezes que você diz: eu vou agradar a Deus e fazer a vontade de Deus, em primeiro lugar, você optou pela cruz. Você está qualificado para ser um discípulo do Senhor Jesus. Amém? Por isso, todo crente, ele precisa ter a experiência da cruz. E o que é a experiência da cruz? É um dia, é um momento da sua vida, é uma história de vida em que você decide, em que você não vai mais buscar as suas satisfações, você não vai mais buscar os seus desejos, você não vai mais buscar simplesmente o que a sua alma quer, o seu corpo quer, mas você vai buscar a vontade de Deus. E entenda uma coisa: a vontade de Deus não é ruim, não. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você pode dizer amém? Porque às vezes quando nós falamos de cruz, tem gente que pensa: essa vida com Deus, vai ser uma vida derrotada, vai ser uma vida complicada. Não, a vida com Deus é de paz, de alegria, de prosperidade, de sucesso, de unção, amém, é uma vida vitoriosa. Mas é uma vida também que você vai ter que, às vezes, negar-se a si mesmo. Lucas 9:23. Então o que é tomar a cruz? Tomar a cruz significa negar-se a si mesmo. Olha o que Jesus disse: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia. Então não é assim: eu tomo a cruz hoje e já é suficiente para o resto da vida. Não, a cruz é uma decisão diária. Por que é uma decisão diária? Porque você acorda todos os dias e você tem diante de você a vontade de Deus, e você tem diante de você muitas vezes a vontade da carne, ou você tem diante de Deus as propostas que o diabo apresenta para você, as tentações que o diabo apresenta para você. E você vai ter que decidir se você vai negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E nós já vimos que Jesus disse que para tomar a cruz é necessário primeiro ir após Ele. Ele falou sobre isso: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz. Essa expressão, a si mesmo se negue, é a expressão no grego unir-se a Jesus. É isso que significa essa expressão. Sabe o que torna uma pessoa um discípulo de Jesus? É a união dela com Cristo, é ela absorver a identidade de Jesus dentro dela, ela está tão misturada com Jesus, que as suas ações, as suas reações, as suas atitudes, amém, elas refletem Jesus na sua vida. O que realmente faz uma pessoa ser um discípulo de Jesus, sabe o que é? Ser fiel a Deus acima de qualquer desejo pessoal, dizer não à sua natureza caída, entender que a salvação não depende de si, mas a salvação depende exclusivamente de Deus. O nosso alvo, irmãos, é chegar a um momento da nossa vida em que nós possamos dizer: Jesus é o primeiro em todas as áreas da minha vida. Jesus é o primeiro no meu dinheiro, Jesus é o primeiro na minha empresa, Jesus é o primeiro no meu casamento, Jesus é o primeiro na minha escola, Jesus é o primeiro na minha faculdade, Jesus é o primeiro nas minhas emoções, nas minhas decisões. Jesus está em primeiro lugar. Esse é o nosso chamado.
porque Jesus ele nos chama para seguir a Ele. Então tomar a cruz é você negar a si mesmo. Há momentos que você vai ter que negar o que você está querendo para fazer a vontade de Deus. Por exemplo, todas as vezes que alguém ofende você, ou todas as vezes que você se sente ofendido por alguém, porque nem sempre você estar ofendido é que alguém te ofendeu, né? Tem gente que se sente ofendido, mas não foi ofendido, mas se sente ofendido com determinada situação. E quando nós nos sentimos ofendidos, escute, todos nós temos um ego, eu já vou falar um pouco sobre isso, e uma carne. O ego é a sua alma, a sua personalidade, e a carne é a sua natureza pecaminosa. Quando alguém ofende você, qual é o seu desejo? O desejo do seu ego e o desejo da sua carne. Nós temos o desejo de vingança, sim ou não? Isso é natural, irmão. E nós temos o desejo de vingança, nós temos o desejo de ficar amargurado, e nós temos o desejo de tirar essa pessoa da nossa vida, ou de repente, alguns têm o desejo até de matá-la. Não é verdade? Eu viajei em janeiro, e eu fui aqui para o litoral, e eu fui de moto, até Ilhabela, eu e a Fabiana. E num determinado momento lá na viagem, nós fomos até o centro da cidade, e o centro da cidade estava cheio, e não tinha lugar para estacionar, nem para moto, só para você ter uma ideia, né? Porque moto você enfia em qualquer buraco, mas não tinha nem para moto. E de repente, surgiu assim uma vaga, de repente apareceu a vaga. Eu estava lá com o João e com a Marli, e eles estavam vindo de carro atrás. Eu falei, eu vou pôr a moto aqui nesse lugar para guardar a vaga para eles, depois eu arrumo um lugar para pôr a moto. Parei ali na vaga, era uma vaga de carro, não era uma vaga de moto, mas estava ali guardando. De repente chegou um carro, o carro parou, falou, você vai sair? Eu falei, não vou sair não. Aí o cara falou, você vai estacionar aqui? Eu falei, também não. O que você está fazendo? Eu estou guardando o lugar para o carro. Aí ele falou, mas não pode. Eu falei, não, pode sim, porque a minha moto está aqui. E aí daqui a pouco, irmãos, começou uma discussão, porque ele queria que eu tirasse a moto, e eu queria deixar a moto ali. E começou a discussão, tinha um carro de polícia assim perto, e eu vi que a coisa começou a esquentar. Eu me conheço, eu notei que o cara também estava um pouco alterado, e sabe, a coisa ia ferver ali, até que naquele momento, eu lembrei da cruz de Jesus. Eu falei, existe uma cruz, caramba, eu esqueci da cruz de Jesus, eu sou pastor, lembrei que eu era pastor, irmão, porque quando a gente sai de férias, esquece até que é pastor, né? Lembrei, eu falei, eu sou pastor. Fabiana estava lá, já estava ficando nervosa, também falei, eu sou pastor e tem uma cruz, então eu vou perder para esse cara agora, e ele vai ganhar, e ele vai ganhar bem, e eu vou ficar chateado, mas eu vou aplicar a cruz. Tirei a moto e falei, pode entrar. Ele entrou com o carro, demos a volta, depois encontramos outro lugar, resolvemos o problema, mas irmão, eu fiquei muito chateado com essa situação, eu fiquei com raiva daquele cara. E pior que a gente andou ali pelo bairro, e toda vez eu via ele, ele olhava para mim, ele dava aquela, como se ele desse uma risadinha, né? Seu trouxa, ganhei de você. Então a nossa carne, ela quer se exaltar, a carne quer ir para briga, a carne quer para ir de discussão, o ego quer dizer, eu tenho razão, eu mereço, você me deve, você vai pagar pelo que me deve. Esse é o ego. Mas quando você é um discípulo de Jesus, isso não significa ser uma pessoa frouxa, não, isso não significa ser uma pessoa fraca, não, mas significa que você ganhou diante de Deus.
Porque para o mundo, irmãos, para o mundo, quem ganha é quem grita, é quem fala mais alto, é quem agride. Mas para Deus, quem ganha é quem carrega a cruz. Então, quando nós temos a experiência da cruz no nosso casamento, quando nós temos a experiência da cruz nos nossos relacionamentos, quando nós temos a experiência da cruz na igreja, quando nós temos a experiência da cruz na célula, a nossa vida, ela é transformada. Sabe por quê? Porque Jesus, ele morreu na cruz, mas depois ele ressuscitou glorificado. Então toda pessoa que tem a experiência da cruz, depois ela é levantada em poder, ela é levantada em autoridade, ela é levantada em intrepidez. Em Gálatas 5, versículo 24, nós vamos ver que tomar a cruz é também crucificar a natureza pecaminosa. Gálatas 5, 24 diz assim: os que são de Cristo Jesus fizeram o que com a sua carne? Fizeram o que, meus irmãos? Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então o que é a carne? Não é o seu corpo. A carne é a natureza pecaminosa que nós temos. E a nossa carne, ela tem inclinações. Escute. Paulo diz em Gálatas, nesse mesmo texto, ele fala quais são as inclinações da nossa carne. Eu vou citar aqui algumas. Ele diz assim: as obras da carne são concupiscência, impureza, contenda, inimizade, preguiça, ira, maledicência. Essa inclinação da nossa carne. Nós ainda temos uma natureza pecaminosa, todos nós temos. Um dia o nosso corpo será glorificado e não haverá mais em nós essa natureza pecaminosa, mas ela existe, e é fácil percebê-la nas situações da vida. Então às vezes a nossa carne, ela é inclinada para a prostituição, ela é inclinada para a pornografia, ela é inclinada para o adultério, ela é inclinada para a maledicência, ela é inclinada para a fofoca. É a concupiscência da carne, ela é inclinada às tentações da vida. Mas Paulo está dizendo que todo discípulo, aquele que é de Cristo, quem é de Cristo aqui, diga glória a Deus, ele crucificou a sua carne. Ele disse assim: a minha carne tem uma vontade, mas eu não vou fazer a vontade da minha carne, eu vou fazer a vontade de Deus. Então isso é um ponto chave, porque quando o crente entende isso, ele se torna muito útil para Deus, ele se torna uma bênção nas mãos de Deus. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes nós não respondemos a Deus porque nós falamos assim: eu não quero. E nós pensamos que pelo fato de não querer, isso nos dá direito e nos dá justificativa diante de Deus. Então você veio aqui hoje pela manhã, glória a Deus por isso, amém? Mas tem pessoas que não vieram, porque talvez, não estou dizendo todas, talvez a carne as venceu. E o que é a carne nesse sentido? Eu não vou, domingo de manhã, calor, acordar cedo, em pleno domingo, não vou não. Então a carne venceu. Muitas vezes você sabe que precisa orar, porque você está passando por um momento de aflição na sua vida. E a Bíblia diz que se alguém está sofrendo, precisa orar. Se alguém está sofrendo, precisa buscar a Deus. Tiago fala sobre isso, amém? Aí eu pergunto para você: a carne quer orar? Sim ou não? Não quer. A carne não quer orar. A nossa carne não quer jejuar. A carne diz: não, ficar sem comer não é para mim, eu não aguento, eu posso morrer. A carne não quer. Aqui na igreja nós fazemos duas vezes no ano jejum de 21 dias. Vamos fazer nesse semestre e no próximo. Mas o que vai acontecer? Quando nós falamos de jejum, a carne se levanta contra. Quando nós falamos de se santificar, a carne se levanta contra.
E a carne, ela trabalha, escute, em concordância com o ego. O ego é a alma diz, não, você não tem, você não sabe orar, você não tem disponibilidade para orar, você não pode jejuar, você não pode ficar sem comer, entende? Então uma luta da carne, do ego, e a gente precisa pegar a nossa carne e o nosso ego e crucificá-lo. Aleluia. Às vezes a cruz é você fechar a boca e não falar nada. Eu não vou falar nada, eu não vou discutir. Às vezes a cruz é você falar. Escute. Às vezes a cruz é não falar nada. Às vezes a cruz é falar. Porque tem gente que não fala nada, ele só engole. Aí sofre de ansiedade, úlcera, hipertensão, gastrite, porque engole tudo. Às vezes a cruz é você se levantar e você dizer, não, eu vou me posicionar, eu vou falar, eu vou resolver isso. É a cruz. A cruz é sempre você fazer a vontade de Deus. E você entender qual é a vontade de Deus, está aqui na Bíblia. O que Deus diz nesse momento, está aqui na Bíblia. Então diz Deus que nós não podemos ficar sem congregar. Então eu não vou ficar sem congregar. Eu tenho um compromisso com a minha igreja, domingo de manhã eu estarei lá. Mas eu estou cansado, então eu vou pôr a cruz agora. Mas eu estou com dor, então eu vou aplicar a cruz. Mas eu não estou com vontade, eu vou aplicar a cruz. Amém, amados? Essa é a vontade de Deus, isso nos torna discípulos. Eu já há alguns anos, quando eu fiz 40 anos, eu estou com 46 anos, quando eu fiz 40 anos eu decidi que eu ia começar a me exercitar, porque eu exercitava esporadicamente, e com 40 anos eu tomei essa decisão que eu ia procurar me exercitar todos os dias. E hoje eu não consigo fazer isso todos os dias, mas 4 ou 5 dias por semana eu faço isso, eu vou a uma academia e eu vou me exercitar, por uma necessidade física, emocional e etc. E sabe uma coisa que eu percebo todos os dias, irmãos? É que todos os dias para ir na academia eu não quero ir. Eu não sei se alguém aqui passa por isso, ou sou eu. Alguém passa por isso? Que bom, que não sou eu apenas. Todos os dias eu não quero ir. Todos os dias eu prefiro fazer coisas que eu gosto, como por exemplo, eu prefiro ficar lendo, eu prefiro ficar estudando, do que tem que ir para a academia. Eu prefiro ficar resolvendo as coisas da igreja, do que ir para a academia, mas eu preciso ir, eu tenho que ir. Então existe uma luta, é a luta que começa aqui na minha mente, não vai não, hoje está muito calor, aí chove, hoje está chovendo, como é que você vai na chuva? Hoje você acordou muito cedo, você vai dormir tarde, como é que você vai se exercitar? Hoje não, sabe por quê? Porque hoje a academia deve estar muito cheia, vai demorar para... Toda vez a alma ela tem uma argumentação, e aí o corpo ele responde. Qual é a resposta do corpo? Ele fica preguiçoso, né? Desanimado, molengão. Mas aí o que eu faço? Sem vontade, querendo ou não querendo, eu vou lá e, como já dizem, né? Depois que você treina, você fala, tá pago. Aí você vai lá e paga o que você deve. A cruz, isso não é cruz, tá? Isso aí é decisão de vida. Mas a cruz é a mesma coisa. Sua alma não quer. Você está brigado com alguém. Você está numa crise conjugal. Você está numa crise de relacionamento com alguém que você ama. E a palavra de Deus vai dizer, perdoe. Perdoar vai fazer bem para você. A palavra de Deus diz, olha, perdoe, porque você vai ser livre de toda prisão, de toda opressão. Você vai desfrutar do melhor de Deus. O que a alma vai dizer? Olha o que a pessoa fez com você, como é que você vai perdoar? Quem tem que perdoar é ela, não você. O seu corpo vai dizer, não, você não vai suportar isso. Aí você faz o que? Aplica a cruz. Vai dizer, eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que Deus quer. Eu vou andar na vontade de Deus, eu vou tomar a cruz. Amém?
Você não quer orar, você não quer jejuar, você não quer vir domingo. A sua alma vai dizer: não vai, você não pode estar lá, você pecou, você não é amado por Deus, as pessoas da igreja não gostam de você, pastor nem notou em você. Sua alma vai falar, aí o seu corpo ele vai dizer: é verdade, eu estou cansado, trabalhei muito. Mas aí você vai tomar a decisão, você vai aplicar a cruz. Você vai dizer: amém, eu vou fazer o que Deus está mandando que eu faça. Eu vou aplicar a cruz na minha vida. Mateus 16, versículo 25, eu já estou encerrando. Ele diz assim: porquanto, Mateus 16, 25, quem quiser salvar a sua vida, o que vai acontecer com ela? Perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. O que é a vida aqui, irmãos? A vida é o que eu falei há pouco, é o ego, é a alma, é a personalidade humana. Então o que é perder a vida? É você deixar que Cristo governe a sua vida. É você deixar que a sua vida seja absorvida por Cristo. E agora você anda como este novo homem, como esta nova mulher, que foi cheio de Cristo. Paulo disse isso em Gálatas 2:20, olha só, Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o alvo de todos nós aqui, chegarmos um dia e falarmos o que Paulo falou: eu não vivo mais, Cristo vive em mim. A vida agora é uma vida de Cristo unido a mim, e é Cristo. Eu crio os meus filhos como Cristo, eu tenho um casamento como Cristo, eu trabalho como Cristo, os meus negócios profissionais são como Cristo, o meu tempo é dirigido por Cristo, as minhas prioridades são dirigidas por Cristo, toda a minha vida, os meus dons, habilidades, dinheiro, tudo agora é dirigido por Cristo. Foi o que Paulo disse. Aí ele diz assim: esse viver que agora tenho na carne, quer dizer, o viver no corpo, Paulo diz: eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia, queridos. Então a experiência da cruz é você sempre olhar para Jesus, é você não ficar olhando para você, nem mais nem menos. A experiência da cruz é você não ficar olhando para as pessoas, é você sempre olhar para Jesus. Amém? Essa experiência da cruz. Sabe, o problema de muitas pessoas é que elas focam o seu olhar muito em outros, e porque elas focam a sua vida e o seu olhar em outros, elas vivem oprimidas, elas vivem deprimidas, elas vivem muitas vezes perturbadas. Uma pessoa que está na cruz, o que acontece com ela? Ela esqueceu dela mesma, e agora o alvo da vida dela é Jesus. A cruz, irmãos, era um instrumento de morte. Escute isso para nós encerrarmos. A cruz era um instrumento de morte. Jesus morreu na cruz, as pessoas morriam na cruz. Então, quando você é uma pessoa, como Paulo disse aqui, crucificada, você, como Paulo, é uma pessoa crucificada, significa que o seu ego e a sua carne, elas morreram juntamente com Cristo. Isso acontece no nosso batismo. A Bíblia diz que quando nós descemos as águas do batismo, nós morremos para este mundo e ressuscitamos para uma nova vida em Jesus. Só que aquele homem velho lá que morreu, o velho Adão, todo o tempo ele quer se levantar, todo o tempo que ele quer se levantar, e ele quer partir para a briga, e ele quer fazer justiça, e ele quer dizer que tem razão, e ele quer ficar ofendido, e ele quer ficar ferido, e ele quer ficar magoado, e ele se preocupa, o velho Adão, com a opinião dos outros, e ele vive segundo os prazeres deste mundo, é o velho Adão.
ele não tem Cristo como Senhor da vida dele, ele não tem Cristo cuidando da vida dele, porque nem deve, ele já morreu, mas ele quer levantar. Então quando ele se levanta, você precisa dizer: ei, você já foi crucificado com Cristo. A cruz é o seu lugar. Então tem dias que você vai precisar falar isso para você mesmo: Christian, a cruz é o seu lugar. Vai ter dias que você vai ter que dizer para o seu ego, você vai ter que dizer para a sua carne: a cruz é o seu lugar. Vai doer, vai ser difícil, mas é uma promessa. Lucas 9, 24. Olha o que diz. Lucas 9, 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Você está entendendo isso? Jesus está dizendo que quem quiser salvar a sua vida, quem quiser, sabe, viver neste mundo segundo as suas vontades, fazendo o que quer, sabe, buscando apenas a sua realização pessoal, aquele que quer viver segundo o seu próprio ego, ele não está preocupado com a vontade de Deus, ele não está preocupado em obedecer a Deus. A Bíblia diz que esse tipo de vida é pura perda. Você lembra daquele episódio em que Jesus fala de um homem que ele ganhou muito dinheiro, ele conquistou muitos bens, ele se tornou um homem milionário, e depois de muita riqueza, ele falou: agora eu vou desfrutar de tudo isso. Eu nem tenho onde guardar tanto dinheiro, eu não tenho onde pôr tantos bens, é muita coisa que eu tenho. Ele viveu a vida toda procurando salvar a sua vida. E sabe o que Jesus disse para ele? Hoje, essa noite, pedirão a tua alma. Para onde você vai? Qual a sua resposta? Então, queridos, não há nenhum problema em que você prospere. A vontade de Deus é que você prospere, e em Cristo você vai prosperar muito. A vontade de Deus é que você tenha boas coisas. A vontade de Deus é que você coma bem, vista bem, viaje, prospere, dê uma boa educação para os seus filhos, more bem. Essa é a vontade de Deus. Mas entenda uma coisa: isso não pode ser a prioridade da sua vida. Isso não pode ocupar o primeiro lugar na sua vida. Isso não pode ocupar o espaço que Jesus ocupa na sua vida. Porque no dia em que as coisas impedirem você de participar de uma igreja, de estar em uma célula, no dia que as coisas impedirem você de fazer a obra de Deus, no dia em que as coisas impedirem você de responder ao chamado de Deus, saiba, você está salvando a sua vida. Mas diante de Deus, isso tudo é uma perda. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida, Jesus disse, por minha causa, esse a salvará. De modo que o convite de Jesus para nós nesta noite, sabe qual é? Nessa manhã, obrigado. Sabe qual é? Quem está disposto a perder a sua vida? É duro, hein? Não é fácil. Quem quer perder a sua vida? Como é que é perder? É entregar para Deus, é entregar para Jesus. Só que há uma promessa: quem perder a sua vida, Deus vai salvá-la. E sabe, irmão, quando Deus salva a vida de alguém, aí a vida dessa pessoa é outra vida. É uma vida gloriosa, uma vida tremenda, é uma vida maravilhosa. Então entre na experiência da cruz. Por mais que eu fale aqui, não é possível mensurar, só quando você viver a experiência da cruz. Eu oro para que o Espírito Santo lembre você, nas situações que surgirem, como me lembrou no testemunho que eu contei, como me lembrou naquele momento, de que há uma cruz. O Espírito Santo possa lembrar você, e você possa falar: agora eu vou aplicar aqui a cruz de Jesus.
Agora aqui eu vou, agora eu vou me posicionar como um homem crucificado, agora eu vou me posicionar como uma mulher crucificada, agora eu vou aqui tomar a cruz de Jesus, e eu vou fazer a vontade de Deus. Então não vai ser o corpo que vai decidir o que eu vou fazer, não vai ser o meu ego, não vai ser a minha alma, não vai ser o meu conforto. Agora eu vou fazer a vontade do Senhor. Meu corpo não quer, mas vou fazer. Minha carne não quer, mas vou fazer. Meu orgulho não quer, mas vou fazer. Minha vaidade não quer, mas vou fazer. Vou fazer o que Deus quer que eu faça. Aí você e eu, nós estamos aptos para segui-lo, onde quer que Ele nos leve. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Espírito Santo de Deus, põe a mão sobre o seu peito. Essa palavra, irmãos, ela pede para nós um posicionamento. Ela pede para nós uma decisão. Não adianta nós ouvirmos essa mensagem e falarmos: é verdade, é verdade, isso é bom, mas não é para mim. Isso é bom, mas isso é para o pastor, isso aí é para pessoas que estão acima, pessoas elevadas. Isso é uma mentira do diabo. O chamado para ser discípulo é de todo crente. Todos os crentes foram chamados para ser discípulos e discípulas do Senhor. Você e eu recebemos esse chamado. Recebemos esse chamado e nós respondemos com sim ou não. Alguns disseram: eu não posso porque eu tenho uma casa, eu não posso porque eu tenho os pais, eu não posso porque eu tenho bens, eu não posso por tantos motivos. Mas eu creio e profetizo que a sua resposta vai ser: eu sim, Senhor, eu quero ser um discípulo teu. Feche os seus olhos, ore por você agora, ore por você nesse momento. Nós vamos cantar um louvor e depois eu vou convidar você que quiser vir aqui na frente, para que nós possamos orar juntos, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Ore por você. Talvez você recebeu uma revelação de Deus enquanto eu pregava. Talvez você recebeu uma revelação de Deus enquanto eu ministrava. Algo que o Espírito Santo ministrou ao seu coração, e que você precisa se posicionar hoje. A cruz é a vontade de Deus. A cruz não é doença, a cruz não é uma pessoa. A cruz é a vontade de Deus, é fazer o que Deus quer que você faça, é obedecer a Deus, é seguir a Jesus, é ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é a cruz.